Pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais um exercício aqui no nosso canal. Hoje, pessoal, a gente vai fazer um exercício aqui para ler 3 números e colocar eles em ordem crescente, né? Ou seja, do menor para o maior. Não importa a quantidade de números que a gente colocar no terminal, ele vai ter que ordenar para nós, tá? Vai ser uma sequência de if e else como vocês nunca viram antes. Mas vai ser legal para a gente praticar, tá, pessoal? Vamos lá. Tá, a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui, pessoal, como de praxe, né, é ler o nome do exercício, né? Já ia até iniciar o exercício aqui sem ler o nome dele, né? Então é assim, pessoal, ó, faça um programa que leia 3 números e mostre eles na tela em ordem crescente. Bom, pessoal, se vocês quiserem dar uma pausa no vídeo, tentar resolver o problema e depois voltar aqui, fiquem à vontade, tá? Beleza, então, pessoal, pausa feita, vamos lá então. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui, como de praxe, vamos criar o nosso package aqui, né, pessoal? A gente tá bem grande aqui o nosso... Vamos criar aqui o nosso package e vamos dar o nome dele para aula 35, né? Chegamos à aula 35, né, pessoal? E vamos criar uma classe, tá? E essa classe eu vou dar o nome para ela de ordenar números, tá? Que vai se chamar aí, né? Ou ordenar, né? Ordena números. Vou colocar ordena números mesmo, né? Tá aqui, o script é para fazer isso, né? Beleza. Aí, pessoal, tá feito ali o nosso... A nossa classe já está criada, né? Então, mensagem de prática como import de java.util.scanner, beleza? E vamos aqui usar o nosso atalho para criar o nosso método principal, que no IntelliJ é o é o PSVM, tá? E aqui a gente vai dar o nosso scanner. Scanner é igual a new scanner system.in, que é a entrada do nosso terminal, tá? Para ele ler os dados do terminal. Beleza, tá aí. A gente vai digitar aqui, começar colhendo os dados do usuário, né, pessoal? Então, isso a gente vai fazer aqui, colocando aqui o nosso sort, tá? Para o usuário digitar o primeiro, o segundo e o terceiro dado, tá? Então, a gente vem aqui em print, apaga o ln ali, né? Então, system out print, a gente vai falar para o usuário, digite o primeiro número. Beleza, digite o primeiro número, né, pessoal? O usuário já vai entrar com o primeiro número no terminal, tá? E vamos armazenar isso aqui numa variável chamada número 1, que é igual ao nosso scanner.nextInt. Tá armazenado, tá? Os demais a gente vai fazer aquela copiar e colar, né, pessoal? E a gente vem aqui e só troca o nome das variáveis. Opa, 3 não, né? 3 está aqui embaixo. Então, 2. E vamos trocar os dizeres aqui, né? Que vai ser segundo, né? Nossa, eu tô ruim de teclado, hein? Segundo. E o terceiro. Beleza. Primeiro, segundo e terceiro, né, pessoal? Então, tá certo. Então, digite o primeiro número, segundo número, terceiro número, tá? Vamos portuguesar, né, pessoal? Vou colocar um negócio certinho aqui, né, para não ficar... Eu gosto sempre de corrigir assim, pessoal. Beleza. Então, digite o primeiro, segundo e o terceiro número, a gente já está feito aqui. Aqui a gente não vai precisar fazer nenhuma operação matemática, né, pessoal? Aqui vai ser só vai ser os nossos ifs e elses aí, né, que a gente vai utilizar, né, nossas condicionais para poder ordenar o número, tá? Da forma que a gente precisa, tá bom? Então, pessoal, a primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte. E a primeira coisa que a gente vai fazer, pessoal, vai ser basicamente começar ali pelo número 1, tá? Nas nossas condicionais, dizendo para ele que se ele for o menor número, então ele vai ser impresso primeiro e os demais em seguida, tá? E como que a gente vai fazer isso, né? Bom, a gente vai começar fazendo isso aí com o nosso if e else, né? Vamos começar aqui então. Então a gente vai falar o que para o programa, pessoal? A gente vai dizer assim, ó, se o quê? Vou colocar aqui o if já colocar a parte certa aqui, tá? Então eu vou colocar assim, eu vou falar assim, ó, se o número 1, ele for menor ou igual, tá? O número 2, tá? E o quê? E o número 1, ele for menor ou igual o número 3, opa, o número
Eu acho que eu esqueci de colocar a variável ali, né, pessoal? Por isso que ela não apareceu, né? E ele tava até em vermelhinho ali, né? Vocês provavelmente estavam aí falando assim pra mim, muda ali, velho, você esqueceu da variável. Tá. Beleza. Então, e o número 3? Então, ele já não apareceu ali, né? A gente já logo soube o que aconteceu, né, pessoal? Então, beleza. Então, se o número 1 ele for menor ou igual ao número 2 e o número 1 for menor ou igual ao número 3, logo assume-se que ele é o primeiro, né? Então, ele terá que ser impresso primeiro aí. Então, como que a gente faz para fazer isso, né? Então, a gente só vem com o nosso sort aqui, né? Sort, tirar aqui, né? Deixar como print só mesmo, para que ele faça a impressão aí do número 1 primeiro. Então, a gente coloca o número 1, coloca o mais e coloca aqui o aspas com espaço, tá, pessoal? Para que ele imprima primeiro o número 1, né, e depois os demais, tá? Precisar. Aí como é que eu vou fazer para ele imprimir os demais, né, pessoal? Na ordem. Então a gente vai ter que usar o true if aqui dentro do if, né? Veja só como é que vai ficar isso aqui, ó. Então, if. Se o que então, pessoal? A gente assume que se o número... Vou colocar até aqui, também mesma coisa, tá? Então, a gente assume aqui que se o número 2... O número 2, então, pessoal. Se o número 2 ele for menor ou igual ao número 3, tá? Então, dá um sort aqui. E eu vou colocar aqui, então, que o número 2, tá? Mais, fazer o espaço, mais número 3, né, pessoal? Que a gente está fazendo a comparação deles, né? Então tá lá. Então ele vai estar imprimindo aí, né, a sequência, no caso, né? Se não, eu tenho que usar até um else aqui, ó. Se não, a gente vai dar um sort, tira aqui o ln, tá? E vamos falar então que o número 3, ele vai imprimir o número 3 no caso, né? Então o número 3 e o número 2. Opa, número 2. Beleza, então nessa primeira parte aqui, né? Basicamente isso que a gente vai fazer, tá? Aí, pessoal, veja só, que tá fechado aqui, a gente vem aqui, ó, e a gente vai dar um else if, tá? Então, vou dar um else if aqui. Se eu der um else if aqui, ele basicamente já cria aqui pra gente já começar colocando a nossa condicional, tá? Então, nesse else if nossa agora, a gente vai fazer com o número 2, tá? Então, a gente vai fazer assim, ó. Se o número 2, então, né, ele for menor ou igual ao número 3, e o número 2, na verdade aqui é número 1, né, pessoal? Não posso confundir o rolê aqui não, já foi número 1, tá? Então, se o número 2 for menor ou igual ao número 1 e o número 2 for menor ou igual ao número 3, beleza? A gente desce aqui e faz o nosso sort aqui, né? Sort, tira o ln. Então, a gente vai estar imprimindo aqui, então, o número 2, né? Essa é a condição dele. Opa, tem que ser assim, ó, número 2, mais, beleza, que a gente vai ter imprimindo o número 2, então. Acho que aqui dentro a gente vai ter que utilizar outro if, né? Pelo menos nessa parte aqui a gente vai ter que utilizar outro if aqui para a gente fazer a comparação do número... Opa! Barrinha resolveu aparecer aqui para atrapalhar a vida. Beleza, então aqui eu vou fazer um outro if aqui, então, tá? Então eu vou dizer assim, ó, que se o número 1, né, pessoal? Aqui já vai ser o número 1 já, né? Então, se o número 1, então, né, ele for menor ou igual ao número 3... Tá, pessoal, a gente tá fazendo essa comparação aqui, ó, porque a gente já fez com um 2 aqui em cima, tá? Então, aqui embaixo, a gente já vai fazer com um 3, tá? Para fazer essa comparação, tá? Então, a gente vai fazer assim, ó. Se o número 1, então, for menor ou igual ao número 3... Vou colocar aqui, ó. E aqui a gente vai colocar o quê? A gente vai colocar um sort,
Aqui a gente coloca aqui o número 1, então, no caso, né? Que daí vai ser o menor. Mais. Aí a gente coloca aqui invertido, né? Com o número... Opa, tem que colocar um maisinho, né? Senão ele nem deixa eu fazer o rolê aqui, né, pessoal? Ó, número 3, ó. Porque a primeira comparação ali em cima a gente já fez, ó. Veja só. Então aqui a gente já fez o nosso system out aqui, né? Em cima. No número 2, a gente já fez o nosso system out para o número 1 para colocar essa sequência, tá? Agora a gente está fazendo com o número 1 mais o número 3. Pessoal, eu sei que assim é bem... É como se fosse um pouco mais complicado, mas dava para fazer até com... Ó, se a gente fosse fazer, né? Se a gente fosse fazer isso aí com matriz, seria muito mais fácil, né? Obviamente, né? Se a gente fosse pegar para fazer aí e utilizar uma matriz ali, na verdade não matriz, né? Não é matriz que você fala, né, pessoal? A gente utilizar ali um array, né? Se a gente utilizar um array e um short, a gente faz isso aqui rapidamente e não precisa de tudo isso aqui, tá? Mas o nosso objetivo aqui é utilizar as condicionais, né? A gente quer fazer isso aqui utilizando as condicionais. Então, vamos continuar aqui para a gente não perder a lógica. Beleza, vamos lá então. Tá. Então, onde eu parei? Tá, estamos aqui então fazendo do número 1, né? Espaço número 3, tá? E depois o número 2, né? Vai aparecer que nós vamos fazer aqui agora, inclusive, tá? É só pra gente não perder a gente não perder aqui o nosso foco aqui, né? Então, a gente já fez o nosso else if aqui, tá? E agora, a gente vai fazer com o else. E aqui a gente colocar um salt. Aqui, então, a gente vai fazer invertido daí, né? Porque se a gente fez o 1 e o 3, a gente vai colocar o 3 e o 1 agora, né? Então, o número 3, tá? Mais o número 1. Que a gente faz invertido, né, pessoal? Então, ele já faz as duas comparações aí e já deixa certo para nós. Vamos ver se eu coloquei aqui um espaço a mais. Parece que tem, né? Por isso que ele não deu espacinho ali certo. Beleza, então essa parte aqui é isso, tá? Pessoal, veja só, agora acho que vai faltar só o finalzinho, né? Só a outra parte, né? Que agora aqui a gente vai chegar e utilizar o número, vai utilizar o nosso, a gente utilizou o else if aqui, e agora aqui nessa parte a gente vai utilizar só o else, né? Porque ainda falta a gente fazer o número 1 e o número 2, né? Em ordem ali, e depois o número 3. Mas veja só, vamos colocar aqui o else. Aqui eu dou um salt. Se não o que, pessoal? Se não, vai acontecer o quê? Se não, o número 3 vai vir primeiro, né? Então, o número 3 mais... Concatena aqui. Beleza? Então, senão a gente assume que o número 3 aqui é o que vai vir primeiro, né? E aí a gente vai ter que fazer a sequência aí do número 1 e número 2, depois número 2 e número 1, para assumir aí que o 3 seja o menor e assim por diante, tá? Então, nessa parte aqui, para isso funcionar, a gente teria que fazer outro if aqui, né? Para a gente fazer a comparação ali do número 1, se for menor ou igual ao número 2, né? Que ainda não veio, né? Tá bom. Não veio mesmo, né? Vamos lá. Vamos ver aqui. O número 1 já foi comparado. Se ele for menor ou igual ao 2, lá em cima só, né? Só que daí é para ele fazer uma outra sequência, né? Para vir ele e depois vir o 2 e o 3 aqui, né? Depois o 3 e o 2, tá certo, beleza. Aí a gente assume aqui. Aí depois, tá. Aí a gente faz essa parte aqui. E no else, aqui embaixo, a gente vai assumir o contrário, né? A gente vai assumir agora... do número 3, na verdade, para ele vir aqui no número 3. E, aqui eu vou ter que usar uma condicional mesmo, if. Então, se o número 1, então aqui, for menor ou igual ao número 2, o que ele vai ter que fazer? Vamos abrir aqui uma chaves aqui de novo, tá? A gente vai colocar aqui um salt. E aqui a gente vai colocar o número 1 mais o número 2. Opa, tem que colocar o maisinho, né? Número 2.
ou else, né? Else, a gente faz ao contrário, né? A gente coloca aqui um sort. A gente coloca aqui o número 2. Número 1. Veja só, né, pessoal, como ficou grande e parece que é até meio complexo isso aqui, né? Claro que seria melhor se a gente fizesse com um array, igual eu falei, né? Existiria uma forma muito mais fácil, mas a gente não chegou lá ainda, né, pessoal? A gente não precisa ter tanta pressa assim, né? A gente vai chegar lá ainda no array, vocês vão ver que vai ter muita coisa assim que é fácil, né, a gente fazer utilizando array, né? Beleza, pessoal, olha como que ficou o nosso código, né? E a aula também que ficou grande, né? Por causa justamente dessas condicionais. Vou até dar um espacinho maior aqui, tá? Coloquei aqui um espaço entre elas aqui, né? Pra gente, até dar um espacinho aqui pra gente explicar uma por uma aqui, né? Até melhor, né, pessoal? Olha lá. Tá, pessoal, o que acontece aqui nesse nosso script aqui, né? Nosso programinha aqui. Importamos a classe scanner, tá? Ah, vamos testar antes, né? Vamos testar se funcionar, daí a gente já não precisa fazer algum ajuste, né? Então vamos colocar 3, 2, 1. 1, 2, 3, beleza, tá ordenado certinho, né? Vamos colocar com números maiores, né? Vamos colocar aí, sei lá, 50, 96 e, sei lá, 15. Beleza, pessoal, ele ordena certinho, lá, 15 do menor para o maior, né? 15, 50 e 96 e assim por diante, tá? Ou seja, isso mostra que o nosso script está funcionando certinho, né, pessoal? Agora a gente já pode, né? Agora a gente já pode explicar como é que funciona, tá? Então aqui a gente importou nossa classe scanner, tá? Aqui a gente, né, começamos aí com... claro, quando a gente já cria a nossa classe IntelliJ, ele já traz aqui o nome da nossa classe certinho, ordenando números. E aqui tem o nosso método principal, tá? Aqui a gente inicializou o nosso objeto scanner, tá? Aqui a gente, né, fez a captura de dados aí do terminal, armazenamos nas respectivas variáveis, tá? Número 1, 2 e 3. Essa parte aqui é bem tranquila. Como o programa não precisa de nenhum cálculo, né, pessoal? Então, a gente não precisou colocar mais nada, tá? Aí aqui vem, né, o que parece complicado, mas não é, tá, pessoal? Vocês vão ver que isso aqui é bem fácil de entender. Essa primeira parte aqui vai nos dizer que se o número 1 ele for menor, né, ele for o menor número, tá? Então ele vai ser impresso primeiro, ok? E o programa, então, ele vai comparar o número 2 e o número 3 para determinar a ordem correta dos dois, tá? Então ele já faz a comparação aqui e já vai imprimir a ordem correta, tá? Nessa segunda parte aqui, pessoal, mesma coisa, só que daí nessa segunda parte aqui, ele está tratando diretamente do número 2, tá? Então ele vai falar que se o número 2 ele for o menor número, é claro que ele vai ser impresso primeiro e depois o programa vai ali fazer a comparação e verificar quem dos dois números, né, entre o número 1 e o número 3, é o menor para poder determinar a ordem correta, tá? Porque a ordem já está como o número 2, o primeiro, né, que seria o menor no caso, tá? E depois o 1 e o 3, ou 3 ou 1, tá? E aqui, claro, né, como em último caso aqui, vem um else, né? Porque esse cara aqui é para fazer o restante, tá? Então ele vem aqui e vai determinar que se o 3 ele for o menor número, ele vai ser impresso primeiro, tá? E depois o programa faz as comparações aqui embaixo, né? Se o número 1 for menor, ele imprime o número 1 e depois o número 2, ou o número 2, número 1, tá? E a gente fecha aqui com o scanner.close. É isso, pessoal. Funcionou perfeitamente bem. A gente já testou sem problema nenhum. Mas foi igual eu falei para vocês, tá, pessoal? Isso aqui daria para fazer com array, tá? Com a gente utilizar lá um método array.short, tá? Que consegue fazer isso aqui tranquilamente, tá? Na aula de arrays, talvez a gente faça um exercício, tá? Opa, deixa eu aparecer aqui. Isso. Talvez a gente faça, então, né, pessoal, um exercício aí na aula de arrays, tá? Para tratar desse cara aqui, só que de forma mais simples. Vocês vão ver que utilizando aí o array é muito mais fácil de fazer isso aqui. Mas aqui, pessoal, é igual eu falei, o objetivo mesmo é praticar, né, o Java aqui. A partir do momento que você sabe como que você está lidando com o if-else, como que você está fazendo esse controle aqui, você já domina bem esse cara aqui, tá? E aí ele vai
passar a ser utilizada apenas para controlar outros trechos do código, como por exemplo um laço for, né, que você pode utilizar esse cara aqui para fazer o controle dele, né, fazer o controle de como que ele vai se comportar, né, o código dentro ali do laço, por exemplo, tá? Mas em diversas outras aplicações e trechos de código que você pode estar utilizando. Como você sabe, as condicionais elas são, né, já nesse contexto, as condicionais elas são muito, muito, muito utilizadas, pessoal. Então, entender como que elas funcionam, dominar a forma como que elas funcionam, tá? Vai facilitar muitas coisas para você aí na programação, beleza? Então é isso, pessoal. Nosso exercício de hoje foi esse. Se vocês gostaram, dê um like. Se você está chegando aí novo aqui no canal, se inscreva, tá? A gente vai trazer mais vídeos aqui, né, de programação para praticar, beleza? Então, pessoal, então é isso. A gente se vê aí na próxima aula.